E aí, galera, estamos finalmente com o projeto mais aguardado aqui do fã-clube. Quero muito agradecer a todo mundo que esperou bastante desse dia, né? E finalmente ele chegou. E hoje, olha o convidado que nós temos aqui, cara. Meu Deus, que Numa luz de interrogatório, mas aqui estou. uma luz de interrogatório, né? Gente, por aí temos os melhores cenários para shows, as melhores iluminações para shows, mas com certeza a iluminação de entrevistas dele, assim, passa Estou de fraco. todos, entendeu? A gente vamos conversar sobre se existem prêmios para isso, né? Eu com certeza não vou ser indicado a esse, né? Não, a Vou ficar gente, de a fora. gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Estou muito feliz, de verdade. Estamos comemorando 5 anos do fã-clube do Girassol Bear, né, desde 2020. E eu tô mais feliz ainda porque esse ano já fizeram 7 anos que eu sou fã do Brian. E uma coisa que eu vou puxar agora, mas é uma questão, o pessoal vai falar que é ressentimento, mas não é. Por quê? As pessoas acham que eu sou fã do Brian desde quando tudo era mato. De certa forma, é um pouco verdade, né? Só que aí as pessoas falam: Nossa, você é fã dele há quanto tempo? E só agora você conseguiu uma entrevista com ele, gente. Tipo assim, o Brian, entendeu? É um homem ocupado, é um homem que viaja muito. Então, a gente pegar ele com essa agenda é dificílimo. Mas já ganhei muito mais coisas do que só uma entrevista, né? Então, isso daqui é mais um presente meu para vocês por todos esses anos que a gente tá aí nessa jornada de fazer conteúdo e o Brian sempre junto com a gente. E a proposta de hoje é fazer um bate-papo, né, com o Brian. Só que eu quero que vocês, né, você aí de casa que vai assistir a gente, que vocês se sintam como se vocês estivessem numa chamada de vídeo com o Brian, né? O Brian aí sabe que vira e mexe do nada, ele simplesmente lança uns links de um Zoom aí pra gente ouvir umas musiquinhas que ele não podia estar tocando, mas ele toca porque ele ama muita gente, né? Uns spoilerzinhos. E eu tô muito feliz, de verdade, em ver que desde 2017, desde 2018, até essa pessoa que é hoje, e todos esses anos que eu fiquei fazendo conteúdo para o Girassol Bear, que foi uma coisa que foi se reconstruindo e se construindo também com muita naturalidade, porque são muitos anos fazendo. Acho que eu nunca consegui acompanhar uma pessoa por tantos anos, né? Tão assim, intrinsecamente como eu fiquei com o Brian todos esses anos. E o fã-clube sempre me ajudou bastante em mil áreas da minha vida. E uma coisa que eu sempre falo para o Brian, mas sempre falo para as pessoas também, mas hoje eu vou falar praticamente pessoalmente, entre aspas, é que o Girassol sempre me ajudou a continuar, né? Sempre seguir em frente. Porque às vezes eu podia estar com algum problema, podia estar com algumas questões pessoais, mas eu sempre lembrava, cara, eu tenho aquilo ali. E maior de tudo, eu sei que tem a pessoa do outro lado que reconhece todo esse trabalho que eu faço aqui e, obviamente, sem esperar nada em troca, mas só de saber que vira e mexe a gente pode conseguir umas entrevistas assim ou outra, só por ser dona de fã-clube já, né? Você ganhou meu coração totalmente por conta disso. Então, queria te agradecer, obviamente, por esses 7/5 anos. E hoje a gente vai falar, gente, sobre muita coisa. Vocês não perdem por esperar essa entrevista. Inclusive, vou tentar pegar umas figurinhas, uns printzinhos do Brian aí, para poder soltar para vocês fazer figurinha, mas nada demais. Tipo assim, só uma coisa entre a gente mesmo, tá? Como você se sente? Estar aqui sendo entrevistado. Segunda entrevista que você dá para um fã. Cara, eu tô chocada. Tô chocada. Cara, eu acho que da entrevista é uma coisa que para mim sempre foi um negócio muito maluco, assim. Você na maioria das vezes não sabe como as perguntas vão ser, sobre o que elas vão ser, e eu acho que ser entrevistado por você, especialmente que está me acompanhando, como você bem estava falando, há tanto tempo, é um negócio que eu fico muito feliz e muito apreensivo ao mesmo tempo, porque para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que as melhores perguntas da minha carreira, assim, até hoje, que eu precisei responder e que mudaram muito minha cabeça, foram perguntas feitas por fãs, por pessoas que gostam da minha música.
Então eu sempre presto muita atenção, assim. Então eu tô ansioso para saber o que que tu tá organizando aí e dizer que eu tô muito ansioso também, tô um pouco nervoso, assim, coisa que não costuma acontecer muito em entrevistas, assim. A gente até às vezes fica acostumado ali quando sai o álbum a dar várias entrevistas e depois ou quando vai fazer uma tour, mas esse papo como a gente está se organizando para ter hoje aqui, eu acho que é uma coisa que eu nunca nem fiz, então estou muito feliz. Não, eu tô em êxtase, né, gente? Eu tô aqui fingindo costume, né? Mas depois que isso acabar, eu vou chorar o mês inteiro. Mas vamos seguindo. Então, a gente vai conversar, né, sobre suas memórias, coisas que você já viveu, né, e coisas que você planeja para o futuro, que são coisas que eu acho que os fãs querem bastante saber, eu principalmente, né, porque o pessoal que acompanha você e que teoricamente me conhece, porque, gente, uma coisa legal, você que quer um dia ter aquele famoso network, né, que a gente fala, seja fã do Brian. Porque você conhece, gente, as pessoas mais assim singulares de todo mundo, porque são pessoas muito diferentes umas das outras e que você acaba pegando uma amizade. Cara, eu tenho uma amizade com pessoas por sua causa que tipo assim moram em outros estados, estados que eu nunca visitei, né? E você que está chegando aqui agora está conhecendo o trabalho do Brian por conta dessa entrevista, está conhecendo o trabalho do fã-clube, né? Eu sou a Maria, né? Sou fã do Brian há 7 anos. Tenho um fã-clube que é o Girassol Bear Underline há 5 anos. E, gente, o Brian é um menininho lá de Santa Catarina, de Brusque, né? Aquele menino jovem, inocente, de cabelos encaracolados, que a gente conhece, né? Inclusive, o pessoal que é novo, que nunca viu uma foto do Brian antiga, a gente vai disponibilizar, Ai, tá? meu Deus, esse é o momento da edição que entra uma foto antiga minha Tipo, reveladora. editor, coloque uma foto do Brian. Entendi a tua E história. assim, uma coisa que sobre esse negócio de a gente conhecer amizades e tal, eu sou do Rio de Janeiro, né? Brian de Santa Catarina, mas Brian hoje vive em São Paulo, né? E o Brian, gente, ele teve assim, a brilhante ideia de fazer o seguinte: vou ser uma pessoa extremamente incrível, um artista que vai reunir pessoas de todos os estados do Brasil e até gente fora do Brasil, e vou fazer com que essas pessoas sejam amigas. E aí, essas pessoas vão viajar para outros estados só para estar perto dessas pessoas. Eu tenho hoje 25 anos. Eu só viajei para 2 estados diferentes. E a maioria desse estado que eu fui, que foi para São Paulo, foi por sua causa. Você sabia disso, né? Sabia. Ou foi por causa de show, ou foi por causa de amizades que eu fiz por conta do Brian, ou por outro motivo, mas eu vou chegar nessa parte, gente. Então vamos lá. A gente conhece bastante sobre o Brian Bear, né? Ou Brylon, como muitos gostam de dizer. E essa piadinha, gente, é antiga, 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 antiga. Quem começou esse bullying foi minha avó, na verdade, que Foi. me chama de Não, Brylon até hoje. exatamente, exatamente. Vocês estão vendo, gente, como são tantos anos que isso, inclusive, estava São escrito muitas aqui. camadas. Não, isso, inclusive, estava escrito aqui. A piadinha do Brylon, porque eu sei que foi a avó dele que começou com isso. Não é stalker nem nada, não. São muitos anos acompanhando mesmo. Então, assim, a gente conhece o Brian Bear, né? Indicado ao Grammy, cantor, já teve música na novela, já teve música no Big Brother, entendeu? Coisa mais linda. Mas o que as pessoas não sabem do Brian William de Souza, né? Que é o nomezinho dele, completinho aí. Que inclusive já ganhei prêmios por saber o nome completo do Brian, tá? Eu tenho a sensação que se algum dia eu esquecer algum dado meu, eu tenho que ligar para Maria. Falar, você tem como dar uma olhadinha para mim aí se eu fiz certo? Sei bastante coisas. Sei coisas. Cara, eu acho que durante os últimos anos da minha vida eu vivi muito na pele essa coisa de precisar ter de fato uma persona ali para subir em cima do palco, para você entrar em cena. E era muito estranho para mim colocar o Brian William dentro desse jogo, assim, porque eu acho que de certa vez eu começar a construir música também foi um desejo genuíno de ser aceito, de ser querido, sabe?
e de querer conhecer pessoas através daquilo ali e tudo mais. Então, eu acho que conforme eu fui, principalmente com aproximação com vocês nos grupos e tudo mais, conforme eu fui colocando mais da minha vida ali para vocês, porque para mim sempre foi estranho falar sobre coisas pessoais dentro das plataformas como Instagram e tudo mais. Eu acho que eu tô velho um pouco para isso, assim, sabe? Eu não quero mostrar tanto assim, mas quando eu tava ali percebendo que eu tava num grupo de pessoas que tinham de fato um interesse, uma identificação muito especial com as coisas que eu escrevia, que são vocês, eu comecei a me sentir um pouco mais livre para mostrar quem eu sou de verdade, o que que existe por trás das músicas, o que que existe por trás das ideias, dos clipes e tudo mais. Então, para mim, naquele momento, sempre eu imaginava que o momento em que vocês descobrissem quem eu era, assim, os meus gostos, meu jeito de pensar, ó, é muito tempo de terapia para responder essa aqui, tá? Eu sinto que eu me sentia confortável para mostrar como eu era e eu sentia que aquilo comunicava de certa forma de um jeito carinhoso com vocês, assim. Então, eu me sentia muito acolhido. Então, para mim, esse trabalho, por exemplo, que eu estou desenvolvendo agora, eu me propus a tocar o mais próximo possível que eu conseguisse nessa minha essência, das coisas que eu sempre amei ouvir, das coisas que eu amo fazer e os jeitos e os trejeitos de se escrever uma música. Então, acho que esse álbum, e nem sei se vai ser um álbum ainda, mas essas músicas novas, elas vêm muito mais do Brian Williams, talvez, do que dessa construção que foi o Brian Baird dos últimos anos. Eu acho que eu tive oportunidades incríveis de descobrir sonoridades e viver várias coisas, mas parece que no fundo, quando eu deixo o meu eu verdadeiro, na essência, falar, não que o que eu tenha criado com o Brian Bair não seja verdadeiro, mas quando eu deixo o meu eu falar as coisas que me tocam, as coisas que me atravessaram a infância, os músicos e as cantoras, os compositores e compositoras que marcaram a minha vida, quando eu olho para isso e para o que eu gosto verdadeiramente, assim, eu consigo, não sei, me encontrar mais, me aceitar mais do jeito que eu sou e me dá vontade de fazer mais música. E esse para mim sempre foi o meu norte, assim, tanto no Brian Williams quanto no Brian Bair, assim. Então, acho que o Brian Williams tá feliz com o que o Brian Bair tá trabalhando. E o Brian Williams tá feliz porque ele sabe que tá cercado de gente muito legal e que quer muito bem dele, assim como ele quer muito bem dessas pessoas também. Por que que a gente, no caso, o pessoal que acompanha você há mais tempo, por que que a gente geralmente fala dessa separação entre o Brian William e o Brian Bear? Por quê? A gente, no caso, falando por mim, né? A gente conheceu o Brian quando o Brian ainda estava entrando, né? No caso, sendo descoberto pelas outras pessoas, as pessoas escutavam a música dele, e a gente era, né, essas pessoas, esse grupo de pessoas que ficava lá incentivando, olha, escuta ele, a música dele é legal, e não sei o quê. E eu lembro, particularmente, de um episódio que foi numa época, gente, isso aqui vai ser muita exposição, mas acontece. Que assim, eu tava numa plataforma de música, tipo, escutando, vendo umas coisas, acho que eu tava num momento muito over, assim, eu não tava querendo fazer muita coisa, eu não tava querendo estudar, eu não tava querendo fazer amizade, eu só queria ficar eu, entendeu? E aí passou da cor do girassol, e eu falei, cara, que letra, tipo, é muito significativo quando essas coisas acontecem e a gente tem tempo para realizar o que está acontecendo. Por quê? Foi quando eu li a letra, eu falei, cara, está descrevendo absolutamente tudo que eu estou vivendo agora. Tipo, tudo, tudo. E eu nem conheço. Não sei nem quem é que tá cantando. Mas vou buscar para saber mais. E aí eu comecei a escutar, eu escutei o álbum inteiro, né, do Brian, tipo, em menos de um dia, porque são algumas musiquinhas, né? Aí você fica 1, 2 horas ali escutando. E aí eu lembro que nesse dia eu falei, cara, eu vou querer saber mais sobre ele. E aí, gente, por que que eu falo que é exposição? Porque na época eu gravava uns videozinhos pra internet, mas não era nada, tipo, nada com nada, era só pra gravar mesmo. E aí eu postei numa rede social, e aí o Brian foi lá e só comentou 2 coraçãozinhos vermelhos. Gente, aquilo ali
Eu falei assim, eu simplesmente encontrei o meu hiperfoco do mês. Eu vou simplesmente viver a minha vida para acompanhar essa pessoa durante um mês. Porque às vezes a gente conhece, né, que pessoas que têm hiperfoco realmente, tem pessoas que ficam vidradas num assunto e não conseguem parar. Geralmente aquele assunto vai se distanciar um pouco. E não aconteceu desde esse dia. E aí eu escutei Lívia, né? Que eu sempre falo pro Brian que é uma das minhas músicas favoritas. Inclusive, já chorei muito em muitos shows. Muitos, muitos. Tá vendo? É por conta disso aí, sabe? Você ouve a música, você vê a inspiração da música, que é a irmãzinha do Brian, que é a Lívia, que é a coisa mais linda do mundo. Inclusive, eu e Lívia estamos besties, tá? Porque a gente tá muito, muito best friend. E aí, nessa época que eu comecei a te acompanhar, eu ainda não sabia quem era o Brian Bear. Eu conhecia o Brian William. Até porque, obviamente, fui na internet poder pesquisar seu nome, né? Que a gente fala que a gente começa a ser fã de uma pessoa quando a gente sabe o nome dela mesmo, não o artístico. E eu falei, cara, eu tenho uma ligação com o Brian que eu não tenho com outros cantores que eu ouço, com outros artistas que eu acompanho. E aí é o que aconteceu. O Brian, gente, ele tinha um grupo numa rede social com alguns fãs, né? Só que assim, o grupo foi expandindo, as pessoas foram falando, né? E aí a gente, poxa, por que que a gente não vai pro Telegram? Por que que a gente não faz esse grupo no Telegram? No Telegram é pra colocar mais gente, a gente tem mais recursos. O Brian, obviamente, quando falou que é praticamente um senhor de idade, ele não sabia absolutamente nada sobre o Telegram, nada. A gente falou, deixa com a gente que a gente faz tudo. Gente, aí eu tava desde essa época. Tipo, desde essa época. Então, eu vejo o Brian desde aquela época, aquele Brian magrinho, com cabelo curtinho, mas o Brian desde aquela época até hoje. E eu fico pensando, cara, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele é um artista famoso. Vocês ficam achando que são amigos dele. Eu falei assim, eu sou amiga dele sim, porque eu conheço ele há muito tempo, tá? Eu falei, já vários papos, altos papos. E aí, a gente passa para outra pergunta. Você tem alguma lembrança dessa época que você começou a escrever, dessa sua infância, adolescência, até você chegar no que foi o Brian, assim, que foi uma, na verdade, foi uma lembrança que você nunca contou para ninguém, e eu acho que você queira dividir, porque o Brian Eu não conta lembro tudo. se eu contei isso ou não, mas eu lembro que eu tinha um bloquinho, esses bloquinhos que você ganha de brinde em concessionária, sabe? Bloquinho de Sei, papel, sei, assim. sei. E ele era daqueles papéis reciclados, assim, mais escuro, assim, sabe? Um mescla, assim, com alguma coisa. Ecológicos. É isso, esses papéis ecológicos, assim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu escrevi uma coisa que era minha. E foi muito maluco, assim, porque eu tinha vergonha, assim, eu pegava o violão, eu tinha vergonha de escrever e cantar uma coisa que eu tinha escrito, assim. Então eu escrevi minha primeira música numa tarde que eu estava sozinho em casa, eu não lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 13, 14 anos por aí. Naquele momento ali eu comecei a escrever e eu nunca vou esquecer, porque no momento em que eu comecei a escrever, assim, a música naquele papelzinho e tocar os acordes que eu sabia tocar, que eram, sei lá, três, quatro acordes, assim, eu lembro de bater um vento muito forte na minha casa, assim, desses que batem janela e porta, assim. Então aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei assustado, assim, eu lembro de olhar e falar, sabe, quando você acha que uma coisa mágica aconteceu, assim, tipo, peraí, eu escrevi isso aqui, e aí esse vento todo quer me dizer alguma coisa, o que que é isso aqui? E acho que dali em diante eu entendi que escrever era um jeito de falar sobre o que eu sentia, principalmente as coisas que eu não sabia dizer e não conseguia dizer. Cantar era mais fácil. E comecei a escrever sem parar, assim. Eu lembro de zerar aquele bloquinho de papéis, assim. E até hoje eu amo escrever em papel. Tá tudo aqui, não dá pra ver porque eu tô num confessionário aqui, mas tá tudo cheio de papel. O estúdio não tá pronto ainda, então eu tô improvisado aqui. Mas enfim, cara, eu acho que talvez essa memória, assim, seja uma das que eu mais tenha revisitado nos últimos dias, enquanto estou construindo essas músicas novas, principalmente, assim, porque naquele momento, quando nasce uma primeira música,
é ela que importa, não importa o gênero que ela foi escrita, não importa a perfeição da letra com que foi colocado em cima da melodia, que está em cima da harmonia. Nada disso é de fato importante naquele momento. E é difícil tu acessar isso. Acho que depois de um tempo, quando você já construiu algumas coisas, quando você já tem uma ideia de como as pessoas te enxergam e como tu se enxerga também com tudo que tu já colocou no mundo, tu tem uma certa baliza na hora de criar um outro trabalho. E eu sempre fugi disso, assim. Sempre gostei muito de não precisar me repetir. Então, o que eu estou tentando fazer agora é criar uma coisa que seja muito autêntica com o que eu sou, com o que eu acredito e muito mais livre, eu acho. Então, e isso está acontecendo. Eu estou muito feliz, assim. Eu acho que eu nunca tive tão feliz com o repertório como eu estou agora. E eu estou nesse estágio agora de pegar essas músicas, entender o que que elas querem dizer, entender como eu vou dizer isso. Eu cheguei numa seleção de músicas muito grande também, então eu estou batalhando todo dia para escolher quais músicas que vão entrar e tudo mais. Mas ainda estou trabalhando isso, assim, estou me permitindo viver, né? Como a gente tinha falado, essa coisa do Brian Williams e do Brian Bear, eu estou me permitindo viver um pouco a minha vida nos contextos mais cotidianos possíveis, assim. Eu acho que é dali que saem muitas coisas lindas que eu consigo acessar, que eu consigo escrever e que geram identificação com as pessoas, assim. Então, eu acho que se fosse para eu olhar para trás, lembrar de um momento que para mim foi muito simbólico, assim, que foi divisor de águas, foi aquele momento ali, quando eu estava escrevendo minha primeira música. E quando teve uma ventania, ou um vendaval, né? Como a gente gosta Exatamente. de falar. Inclusive, falando sobre isso, de você falar desse tempo, se você pudesse voltar 10 anos, hoje, 10 anos atrás, você conseguiria imaginar e você acreditaria que hoje você ia estar vivendo da sua música, fazendo as coisas que você gosta, se jogando mais e mais nas coisas que você escreve? Acho que eu ia duvidar muito feliz, assim. Mas acho que eu ia duvidar. Eu ia achar meio maluquice. Eu não sei se eu acreditaria. Posso dizer que não sei, de verdade, porque para mim eu nunca imaginava que nada disso que eu vivo ia acontecer, sendo muito sincero. Quando eu saí da loja de instrumentos, eu tinha um sentimento muito parecido com o que eu, contextualizando, eu trabalhei 3 anos numa loja de instrumentos e aí depois, né, para quem não sabe, eu Da, tô falando com você, eu da- sei que você já sabe, mas porque enfim. é da série de empregos aleatórios que o Brian já teve, tá, gente? Exato, esse foi um Inclusive, a gente deles. faz até um post um dia se vocês quiserem sobre isso, porque conteúdo tem, tá? Por favor. Então, além da música, né, que a gente fala bastante sobre ela e as pessoas basicamente te conhecem muito, a gente pode considerar você também um artista plástico, né? Por causa das telinhas que você pinta. Inclusive, para as pessoas que não sabem, a capa de A Vida é Boa com Você foi feita pelo Brian, né? A Aquelas de caso com eu case também. isso também, que inclusive o E Bear agora? Canvas, pro pessoal aí que não segue, já vai lá seguir. O perfil tá no link da bio do Brian e tá no do Girassol também. Uma coisa que eu acho legal é porque quando a gente vai escutar sua música, tipo, no Spotify, coisas assim, aparecem aquelas canvas, né, dos videozinhos curtos, né? E aí, em todas as músicas, né, por exemplo, na maioria do A Vida é Boa, aparece o frame do clipe de você colocando a telazinha no cavalete e as pessoas indo lá colocar aqueles dedinhos. Eu queria muito Uhum. que você falasse sobre essa parte, né, da sua carreira, sobre telas e pinturas, e principalmente sobre essa tela, que eu queria muito saber qualquer curiosidade sobre essa tela, porque ela ficou tão bonita, e eu acho que ela é tão significativa, principalmente para gente que acompanhou esse álbum. Queria muito saber sobre ela. Cara, ela tá lá na casa dos meus pais, lá no sul. A ideia é que o A Vida é Boa, na verdade, ele era a construção de anos de eu escrevendo música e indo por uma das primeiras vezes para o estúdio, né? Então, naquele momento eu sentia que tinha muito mais gente participando daquelas músicas, né? As pessoas que estavam ali comigo eram pessoas que estavam participando, de certa forma, da seleção, das histórias que inspiraram as músicas também. Então, não existia motivo melhor para trazer elas para dentro desse meu universo e participarem desse clipe, deixando a marca registrada ali da capa, né?
E, cara, esse quadro tá lá na casa dos meus pais e foi muito maluco, assim, porque foi bem nos minhas primeiras experimentações, assim, profissionais, vamos dizer, pintando. Eu sempre pintei, sempre gostei muito de pintar, mas era um processo muito parecido com música, assim. Eu pintava, mas eu não tava ali mostrando para as pessoas, assim, era uma coisa mais para mim. E principalmente no meio da pandemia se tornou uma coisa mais recorrente, porque eu não tinha uma coisa muito importante, que era o palco, eu não tinha o ao vivo, tinha ali o olho no olho com as pessoas que gostam das minhas músicas. Então, uma das formas que eu encontrei de externalizar muita coisa, assim, e de mergulhar tecnicamente num outro mundo que não fosse musical, por mais que quando você faz os dois você percebe muitas semelhanças entre um e outro, assim, para mim foi um refúgio, assim, foi uma fuga, um canal ali que eu consegui me expressar e que eu levei como paixão, assim, eu amo pintar e eu tenho temporadas, assim, eu passo certos meses aprofundado nisso, pintando, e depois eu passo um outro tempo focado em outra coisa, mas eu não pinto todos os dias, por exemplo. Eu tenho temporadas em que eu mergulho ali, fico imerso naquele mundo, entendendo tudo que eu preciso dizer e trabalhando a técnica ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu prezo muito e é fantástico, assim, você se vê evoluindo através das telas, assim, enquanto está pintando. É uma coisa que mexe muito comigo. E eu acho que é uma coisa cíclica, assim, quando eu me sinto um pouco vazio para escrever e eu pinto, eu consigo acender aquilo de novo, assim, no mesmo passo de que se eu vou pintar uma tela, eu posso facilmente escrever uma coisa antes e brincar muito com essas duas coisas, assim. Então, acho que sempre vai estar ali numa parte muito especial do meu ano, assim, ou às vezes dos meus dias, mas de fato uma coisa que vai estar para sempre na minha vida, a pintura, porque eu sou muito apaixonado, assim. E foi uma coincidência a capa ter se transformado nisso, assim, foi aquela coisa de primeiro álbum com a gravadora, né, que é sempre uma loucura de como é que isso aqui vai ser. E eu queria muito que fosse uma coisa muito simbólica para aquelas músicas ali. Eu queria fugir de uma foto com o meu rosto, assim, sabe? Então a gente optou por esse caminho, assim, de representar também na capa essa ideia que foi registrada no audiovisual da última música do álbum, né? Que se chama Doce é a Vida Assim. Que inclusive é a música preferida da minha melhor amiga, Carolzinha, né, que vai assistir esse vídeo. Inclusive, coitada, Ela sempre pede O essa. Brian já quase matou a menina do coração cantando. Ele só tocou alguns acordes, gente. Eu achei que a menina ia morrer. Inclusive, falando das canvas, gente, o pessoal que tá vendo essa parede aqui foram anos e anos, entendeu? Depois Eu de vi essa parede 10 crescer, viu? Cara, você viu essa parede crescer, sabe? Porque foram frutos de 10 encontros com o Brian, foram 10. Inclusive, tá faltando foto aqui, tá? Que a última foi essa daqui, que inclusive, gente, dá licença, amigos, né? Fui pro Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, entendeu? Com o artista que eu gosto, só aquelas coisas pra quem Ah, pode, esse dia foi mais. entendeu? Tenho Não, foi saudades desse dia. maravilhoso. Eu com medo de altura, eu não sei quem era pior, se era eu, se era o Brian, com medo do Bondinho. Mas essa tela que você está falando sobre esse negócio de você gostar de pintar, eu coloquei duas delas aqui na minha parede, que essa aqui é antiga, antiga, antiga. O Brian não deve nem lembrar mais. Mas eu peguei e falei, cara, eu acho isso tão significativo, real, que eu vou colocar ela Ah, eu aqui. lembro disso. São lindas essas fotos, é verdade. Aquela, nem lembrava mais, mas os fãs lembram, claro que eles lembram. Eu quero falar um pouco sobre o Grammy, mas assim, a gente conhece, né, todo o Grammy, inclusive. Gente, uma coisa que eu gosto muito de falar quando as pessoas me perguntam, a gente praticamente recebeu a notícia junto com o Brian. O Brian recebeu a notícia, ele só teve tempo de contar para a família. E aí a gente ficou sabendo. E aí os fã-clubes receberam a notícia primeiro. Eu lembro de que a equipe do Brian falou assim, gente, olha só, o Brian foi indicado ao Grammy Latino na categoria, não sei o que e tal, e ele acabou de saber. E eu tava trabalhando, essa história é maravilhosa. Eu tava trabalhando e eu fiquei num estado de choque, que eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu mandava mensagem no grupo do Telegram, eu não sabia se eu postava no fã-clube, eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que na época meu pai ainda perguntou, falou assim,
o que que tá acontecendo? Por que isso tá assim? Eu falei, o Brian foi de cada Grammy Latino, meu Deus do céu. Tipo, nossa, um irmão meu se formou em medicina. Não! Inclusive, você tá no perfil do Brian, tá? O Brian fez um Zoom, né? Uma chamada de vídeo com os fãs para contar, né? Porque tinha uma galera que ainda não sabia. Que, inclusive, o pessoal da equipe falou assim: gente, não conta nada, deixa o Brian contar. Aí o pessoal do Fã Clube, gente, o Brian foi de cada Grammy. Tipo, todo mundo cagou pro segredo, entendeu? Vamos contar tudo junto. E esse vídeo, gente, que tá no perfil do Brian, é tipo, eu passando mal, eu me tremia. E o Brian, tipo, gente, calma. E eu, ai, meu Deus do céu. É Tipo, parecia verdade. que eu ia com ele pra Espanha pra poder receber o prêmio. Gente, e foi o mês, a semana, o dia mais louco da minha vida. Porque eu falei, não, agora esse fã-clube vai pras cabeças. Eu vou trabalhar igual uma maluca para fazer conteúdo. E fiz. Vou falar, que semaninha linda que foi. Eu queria que você falasse sobre esse dia, em específico sobre esse dia quando você recebeu a sua notícia e você foi gravar esse Zoom com a gente. Cara, foi muito maluco, assim, porque a gente foi pro Grammy com um álbum ao vivo. Uma das primeiras vezes que eu subi num palco pra tocar e ao mesmo tempo gravar e ao mesmo tempo lançar um álbum, que era na mesma noite, assim. Então, já por ser um álbum ao vivo, meu primeiro álbum, né, gravado completamente ao vivo, assim, eu fiquei sem nem pensar que poderia existir a possibilidade da gente ir pro Grammy Latino, sendo muito sincero. Então, quando eu recebi a ligação, foi estranho, assim, que eu falei, cara, será que estão me zoando? Mas não era, não. E aí foi muito emocionante, assim. Liguei para os meus pais, para meus sogros, para a galera que trabalha comigo, para a galera que participou também da gravação no dia, no DVD, os músicos, a equipe. E foi super mágico, assim. É um momento que eu vou guardar para sempre, assim, porque tanto a viagem para a Espanha, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil, e já foi um motivo mais que especial, assim, para poder viajar para fora. E foi lindo, assim, os dias lá, encontrar artistas que eu admiro, poder trocar com essas pessoas, foi muito e inspirador também. Conheci muitos artistas incríveis, tive muitas gafes também, mas a gente não precisa falar Usou sobre até isso. castanhola, não foi? Que a gente tem, a gente Zé temos Castanhola, não vídeos está e nem perto de fotos ser desse gafe, dia. perto do que eu tô falando. Mas foi lindo, cara, foi lindo. E eu acho que não tinha outras pessoas para ligar que não fossem vocês também, que estavam ali vivendo aquilo ali. Eu sei que no dia que eu subi no palco, assim, foi muito representativo, porque a gente tinha isso tudo, essa troca toda, as músicas, mas a gente ainda não tinha se encontrado, não tinha cantado junto. Então, aquela noite, quando eu imagino uma multidão cantando, é sempre aquela voz, assim, aquele coro de vozes daquela noite, assim, porque foi realmente muito lindo, assim, eu vou levar para sempre. E essa conexão que você fala sobre, principalmente desse show, né, que foi o ao vivo, eu não estava nesse show. Eu estava no Rio, só que eu vi os meus amigos indo, tipo, as pessoas que a gente gosta, e ver que você estava voltando para esse lugar, né, no caso, e praticamente voltando, barra começando, né, porque foi quando você voltou para os palcos e tudo mais. Assim, eu fiquei extasiada, eu fiquei feliz demais. Eu falei, cara, o Brian deve estar com a cabeça dele em parafuso, coitado. Aí Tá. depois de um tempo, o Brian falou que, tipo, ficou nervosíssimo, porque você diz que foi uma situação que você queria fazer com que tudo desse certo, mas você também não queria ficar lapidando nada, porque aquilo ali era o de verdade, né? Depois de Uhum. tanto tempo sem poder subir no palco, sem poder cantar pra gente e tudo mais. Inclusive, é um dos meus álbuns preferidos, o ao vivo. Ele, Cara, acho que com todos os meus certeza. álbuns preferidos são ao vivo, assim, e é muito isso, porque eu lembro que quando a gente terminou, a gente se perguntou assim, vamos editar alguma coisa? E a gente podia ter editado, o que é uma coisa muito comum de se fazer em DVDs, assim, projetos audiovisuais, é você editar uma coisa ali, outra coisa lá, um instrumento. E eu pedi para não regravar absolutamente nada. Eu queria muito o meu violão do jeito que foi, com todos os erros que tinham ali, e a minha voz também do jeito que foi, mesmo parecendo uma taquara rachada nas três primeiras músicas, de tão nervoso que eu tava. Mas eu acho que foi isso, assim, eu acho que isso faz com que a música se torne cada vez mais real, são esses detalhes, eu acho que também pegam a gente quando a gente está ouvindo.
E a gente foi pro Grammy, né? Então, não sei se tem alguma coisa É de. aquilo, tipo, dá licença, né, Deixa eu tava gente? tão maluco também, assim, sabe? Não, e você fala disso das três primeiras músicas, Não a Voz que Alcance, do álbum ao vivo, é uma das minhas músicas preferidas. Eu Nossa, eu escuto, tava tipo, o eu tempo escuto, pode até tipo, engolir. tremendo horrores. E eu escuto ela quase todo dia quando eu vou pro trabalho. Porque eu acho que ela me dá, tipo, não vou me estressar hoje, entendeu? Porque tá tudo bem, entendeu? Se o Brian tá cantando isso é porque, entendeu? O que o dia pode trazer depois, isso daí já não importa mais. A gente fala, né, sobre os seus projetos e fizemos um ano agora do lançamento de Deja Vu. Meu Deus, que álbum! Que álbum! Inclusive, gente, maravilhoso. Quando a gente fala que fã sempre tem uma história para contar, o dia, inclusive, isso é culpa do Brian, tá? Por quê? O Brian simplesmente mandou o teaser do Dja Vu no grupo do Telegram e eu, inocentemente, feliz que estava, gravei um áudio muito contente, né? Falando, Eu, né? gente, é álbum, é álbum, sabe? E aí você fala, aí as pessoas, né? As pessoas falam, nossa, mas vocês não são amigos dele, ele nem sabe que vocês existem. Pois esse mesmo Brian pegou esse áudio, mandou para a equipe, e a equipe fez um vídeo que tá nas redes sociais dele. Porque, tipo assim, obviamente, né? A gente tem que falar como as pessoas estavam felizes pela estreia de Dja Vu. E, gente, não vou mentir, né? Pedi pro Brian fazer isso, porque do mesmo jeito que ele foi pego de surpresa com muitas perguntas, eu vou passar essa pergunta para você e depois essa pergunta vai voltar para mim, tá? Tá. A gente sabe que déjà vu, né, é basicamente aquela sensação de você já ter vivido alguma situação e às vezes você fica meio naquele, né, você acha que é uma coisa muito etérea, uma coisa que pode ter acontecido, mas não aconteceu, ou às vezes é só uma lembrança de algo. Você tem alguma lembrança sua, algum déjà vu que você fala, cara, eu queria voltar para esse dia, eu queria voltar para aquele lugar, só para poder viver aquele dia de novo. Pra mim, todos os shows estão nesse lugar, assim. Acho que quando eu tento olhar pra tudo, todos os momentos que eu mais tive uma explosão, assim, de sentimento, de criatividade, junto com carinho, junto com música, eu acho que, não sei, os shows, eles, por mais que a gente ainda às vezes saia de alguns shows e fala, nossa, não consegui sentir tanto isso porque, não sei, podia ter, não sei, acho que eu podia ter feito melhor. Ainda assim, esses shows, eles sempre são uma viagem gigante, assim. Então, e é engraçado, assim, quando a gente faz um show que eu falo, cara, esse foi o pior show da minha vida. Aí eu vou atender vocês e conversar com vocês, e vocês falam, esse foi o melhor show que eu fui na minha vida. Eu falo, eu não sei mais o que eu faço, porque eu não sei nem o que eu tô fazendo. Então, acho que tem muitos momentos assim que eu gostaria de voltar, mas para reviver do mesmo jeitinho, assim, para viver as mesmas consequências das atitudes que eu tive, não mudar nada, assim, sabe? Mas eu acho que eu ficaria muito com os shows, assim, que sempre foram sensações, às vezes, sei lá, você passa horas em trâmite de aeroporto, Salvador, Fortaleza, foi muito assim. Fortaleza ainda consegui viver um pouco mais, mas Salvador foi. Eu pousei em Salvador e tudo que eu queria ver não tinha como eu ver, porque não dava tempo. Eu precisava sair direto para conseguir fazer a logística dar certo. Então, para mim foi um pouco. Passou tão rápido assim o show, sabe? São dias arrumando uma coisa que vai durar às vezes uma hora, mas que pode durar para a pessoa que foi pro resto da vida também. Então, sei lá, eu acho que os shows eles ficam nesse lugar para mim, de querer revisitar, de querer reviver, de querer provar de novo, assim, de tão bom, sabe? Eu acho que o momento que eu queria voltar, e é absolutamente o dia que eu ia querer voltar, e exatamente isso que você falou, eu não queria mudar nada, mas eu só queria entender o que estava acontecendo no dia. Foi o dia que eu te vi pela primeira vez, pessoalmente. Cara, esse dia é o dia que eu vou contar para os meus filhos. Esse dia eu faço questão. Por quê? Você sabe, falei, né, pra vocês, que eu sou fã do Brian há muitos anos, mas eu nunca tinha visto o Brian pessoalmente. Era sempre conversando, quando ele me respondia, era aquela coisa, né, feliz durante uma semana. E aí teve uma live
que o Brian fez, e aquele dia também para mim foi incrível, porque foi uma live no Instagram e o Brian tava chamando as pessoas, e aí ele me chamou, eu, na verdade, meu celular era uma porcaria, que travou o negócio inteiro. O Brian cantou Lívia. Eu nem consegui entender o que estava acontecendo, porque o meu celular estava travando e eu estava chorando e gritando, porque eu estava muito. Meu Deus, o que está acontecendo? E fico mais feliz ainda, porque, tipo, a galera, todo mundo queria, mas o pessoal abraçou aquele momento, porque era um momento especial para mim. Mas aí, gente, o dia que eu vi o Brian pela primeira vez, eu fiquei atormentando o juízo dele a semana inteira, porque o Brian veio fazer um show no Rio de Janeiro, era um show de graça. Eu falei, tá no meu orçamento, então eu vou assim, né? Eu faltei aula na faculdade no dia, só eu odeio, né? Tipo, em risco de acontecer mil coisas comigo, mas eu fui. E assim, gente, você vai conhecer o artista que você gosta, você imagina, né? Mil cenários do que vai acontecer. Não vou falar isso, vou fazer isso. Eu não consegui fazer nada do que eu pensei. Nada. Por quê? Cheguei. Tinha acabado a luz no lugar que ia ser o show. E o E Brian tinha chovido, né? Tinha chovido é, muito. e o Brian tinha saído, cheguei lá, tipo, aquela tensão, mas, tipo, vou conhecer, né? Vou ver e tal. Só que aí eu tava atrás de uma pilastra. E aí a minha amiga que tava comigo me puxou, falou: Olha quem tá vindo. E aí vem um homem de 2 metros na minha direção. E o Brian, gente, eu vou falar aqui, com todo respeito, o Brian é muito sonso, tá? Porque ele tava vindo, tipo, normal, eu tô andando. Quando ele me olhou, que ele viu que era eu que estava ali, ele começou a rir. E aí eu, que estava mais nervosa ainda, eu quase desmaiei. Porque ele simplesmente sorriu e, tipo, e entrou pra dentro, sei lá, de onde que ele tinha ido. E a mãe da minha amiga teve que me segurar, porque eu quase caí no chão. Foi no E foi. aeroporto Eu Santos esqueci. Dumont. Isso. Foi no Santos Dumont. Exatamente, exatamente. E aí a gente, tipo, gente, eu amo esse dia. Eu sei detalhar de, tipo, esse dia. Tinha uma barreira assim na frente do palco. Então, tipo, o Brian tava lá e a gente tava aqui. O Brian cantou uma música ali. Ué, eu não quero ver vocês longe. Vem pra cá, vem todo mundo pra pertinho do palco, gente. Eu fui com tanta pressa que eu quase subi do palco. Tipo, gente, eu tava agoniada. E aí, o Brian, como eu falei pra vocês, o Brian é um menino assim, um pouco sonso. Ele ia tocar, ele chegava perto de mim, assim, e eu só ficava assim, tipo, não consigo parar de olhar pra ele. Eu não consigo parar de olhar pra ele. E eu gritava, eu esperneava, eu fazia tudo. Gente, teve uma hora que aí ele começou a tocar Lívia. Eu tenho um vídeo disso. Que assim, acho que foi a pior crise de choro que eu tive na minha vida foi nesse dia. Porque a gente fez uns cartazinhos pra ele. E aí tá tipo, eu com o cartaz na mão e com a mão no rosto, porque eu não conseguia parar de chorar. E no final, acabou o show inteiro, aquela coisa. Ele ainda simplesmente ele vai na frente do palco, tira uma pulseira que era dele e me dá. Gente, foi o Brian virar de costas. Eu caí no chão. Eu não consegui. É sério, você pode perguntar para todo mundo que estava nesse dia. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu, inclusive, tenho essa pulseira ainda guardada aqui pra você ver. Ó, foi tempos e tempos e tempos. Foi 2022. E aí, a gente vai falar um pouco, principalmente sobre o lançamento. Também expor essa história minha, gente. Tô até mais leve, tá? Até mais leve. Dia 31 de julho, que inclusive foi o meu aniversário, considerei isso um presente de aniversário pessoal, né? Você lançou um feat com o Marcos Batista, que ficou a coisa mais linda do mundo, né? Se não for você, gente, que música incrível! E é aquela música, gente, que você aprende a cantar ela em 3 minutos, tá? Você escuta uma vez, pronto. Já conseguiu gravar a música. Queria que você falasse um pouco sobre essa música, que ela ficou linda demais. E eu achei tão bonito, cara. O encontro de vocês dois daquela música ficou perfeito. Parece até que vocês são irmãos. Cara, eu acho que uma das coisas que eu sempre gostei muito de fazer é colaborar com outros artistas, assim. E o Marco tinha me chamado muita atenção pela voz já desde a primeira vez que eu tinha ouvido ele. E o jeito de escrever também. Aí eu chamei ele de convidado para participar da música. E eu falei para ele, meu, vem aqui para casa, vamos nos conhecer, tomar um café. A gente bate um papo, escreve alguma coisa. A gente começou a escrever umas 5, 6 músicas, assim. Uma a gente terminou, mas ele tinha essa música que é Se Não For Você, que eu falei, cara, eu nem tenho o que eu fazer aqui. A música é inteira dele, foi ele que escreveu.
Eu falei, eu nem. Ele mandou pra mim, ah, você quer escrever alguma coisa? Eu falei, cara, a música tá pronta, não tem o que eu fazer aqui. A gente foi pro estúdio, gravou e foi lindo, assim, o Marco é um artista muito legal. Ele é uma daquelas pessoas que quando você conhece, você quer ter sempre por perto, assim. Ele é um cara muito querido, muito carinhoso, assim, foi muito carinhoso comigo, com a minha música, com as minhas escolhas dentro do estúdio também. E o pessoal inteiro da equipe também foi muito mágico, assim. Foi no Santo Som, que é um estúdio lindo que fica em Campinas, que é de um amigão meu também, o Túlio. E eu amo aquele lugar, assim. E amei a música também. Eu falei pro Marco, cara, quando você quiser, vambora. Eu tô aqui escrevendo minhas músicas, preparando coisas novas, músicas novas. Então, acho que esse é o momento perfeito pra gente conseguir fazer alguma coisa junto, assim. E saiu, e ficou lindo. Volta e meia eu coloco aqui todo dia pra tocar um pouquinho Ah, eu também. É pra linda. relembrar. Maravilhoso. Olha, quando a gente fala sobre fãs, né? Algumas pessoas tendem a dizer que são pessoas desocupadas que acompanham o trabalho de outra pessoa porque não tem o que fazer, né? Mas eu sei que você não tem essa relação com a gente, né? Você, inclusive o Brian, ele é um dos poucos artistas que eu vejo que trata os fãs dele como se fossem pessoas próximas a ele, né? Realmente pessoas próximas a ele. Não é só uma pessoa que gosta do trabalho dele, uma pessoa que acompanha, uma pessoa que faz um fã-clube. É uma pessoa que ele, se ele quiser contar uma piada muito ruim, ele pode, porque ele tem liberdade para fazer isso. Ele pode, ele vai. Você achou que ia ser uma entrevista para enaltecer seu trabalho, o amor de fã, mas você foi enganado, tá? Eu vou te falar isso agora que a gente está encaminhando para o final, só para você simplesmente não ir embora da entrevista, tá? Mas você sabe que eu te amo eternamente, né? A gente faz esses bullyingzinhos, mas a gente gosta muito de você. Eu sei, eu amo vocês também. Sei que o bullying é só por diversão, tá tudo bem. É, diversão nossa, Mas né? eu printo todos, só pra garantir, eu printo todos. E assim, sei que o Brian, obviamente, o Brian ele não gosta de falar dessas coisas, porque ele é muito dessa pessoa que faz pela pessoa, mas ele não espera algo da pessoa. Tanto que ele sempre fala que se ele não tivesse mais nada, mas ainda tivesse as pessoas que gostam verdadeiramente do trabalho dele, só isso para ele já ia valer. Tipo, visualização não importa, o tanto de streaming não importa, importa sim, inclusive escutem, que é importante, mas a gente está partindo para a parte mais figurada da coisa. Uma história que muitas pessoas não sabem, na verdade, só eu e o Brian, e pessoas muito próximas, sabem, é que há 2 anos atrás eu fui tentar a vida em São Paulo. Simplesmente me inscrevi num concurso, tentei arrumar um emprego, falei, estou indo para São Paulo, não sei quando volto. E aí eu fui fazer uma rifa, né, para poder pagar custo de viagem, porque até então eu só ia para fazer o concurso. E aí o Brian falou assim: Ah, você tá vendendo rifa para São Paulo para fazer concurso? Falei, tô, tipo, tinha alguns numerozinhos ali sobrando, que graças a Deus eu tinha conseguido vender ele. Vou comprar todos os números que faltam. E até então, gente, tinha dado um valor simbólicosíssimo, tipo, sei lá, vamos supor que R$ 30. O Brian simplesmente, ele comprou as rifas, mas assim, ele ajudou, no caso, com o dinheiro, o valor que deu para eu ficar uma semana em São Paulo. Tipo, e confortavelmente, tá? Tipo, de boas. Mas assim, é mais pra falar assim, cara, eu fiquei tantos anos, isso é de verdade, desde quando eu criei o fã-clube, eu fiquei tantos anos sendo julgada pelo trabalho que eu fiz no Girassol, e que eu falei, só tem uma pessoa que precisa reconhecer o trabalho que eu faço lá. E ele faz isso. O Brian, ele constantemente fala. Inclusive, uma época eu pensei em parar, porque, sei lá, estava acontecendo muita coisa. Ele, cara, eu não posso te obrigar a ficar, mas vou sentir sua falta, porque é muito bonito o trabalho que você faz, e eu gosto. Aí, depois de um tempo, decidi continuar, porque é assim, a gente já lida com tanta coisa. E às vezes eu acho que aquele lugarzinho que você ainda tem um pouco de esperança nas outras pessoas é uma coisa que acho que vale a pena fazer você continuar, né? E assim, o Girassol, ele
foi criado, obviamente, embasado nessa de acompanhar o trabalho do Brian e tudo mais, mas também foi numa ideia de trazer essas pessoas de longe para mais perto do Brian, para mais perto, tipo, gente, olha, tem esse Brian aqui que conta piada, que manda foto da roupa que ele tá usando, que manda foto pintando o apartamento, que manda GIF imitando Richarlison, mas assim, Meu Deus, não vamos lembrar desse. lembra, gente, esse vídeo ele tá na minha galeria para sempre, nunca mais vai ser excluído, para sempre. E eu não sei o quanto mais eu vou conseguir dizer obrigada por todas as coisas que você já me proporcionou por ter esse fã-clube ativo, entendeu? Sei que ele é para enaltecer seu trabalho e tudo que você faz, mas assim, ele me ajuda de uma maneira que às vezes eu achei que nem eu ia conseguir me ajudar tanto quanto ele me ajudou. Então, eu acho que toda essa entrevista que eu fiz, todo esse rolê que a gente fez, toda essa campanha que a gente está fazendo pelos 5 anos, né, de Girassol Bear é mais, assim, obrigada, cara, por tudo, tipo, tudo, tudo, tudo que você já fez por mim, pela Maria, pelos outros fãs que acompanham o seu trabalho através desse fã-clube e por não ter me deixado desistir dele. Eu acho que quando a gente cria uma conexão com alguma coisa, seja uma música, seja um filme, a gente quer se tornar parte daquilo também, sabe? Eu acho que quando a gente vê a potência com que aquilo mexe com a gente quer fazer, a gente não quer só consumir aquilo, ouvir aquela música, assistir aquele filme. Você quer fazer parte daquele universo, você quer fazer parte daquela música, daquela trajetória, daquela história, da vida daquele artista que criou aquilo. E isso é uma coisa muito bonita porque fortalece não só o meu trabalho, fortalece toda a mensagem que o meu trabalho carrega também, sabe? Eu sei que as pessoas que entrarem em contato com a página que você criou para as minhas músicas, né, elas vão entrar ali no Girassol e, cara, elas vão se impactar com todas as mensagens que eu sempre quis colocar no mundo quando eu estava escrevendo uma música. Você está me ajudando com isso. Então, eu acho que quando você fala obrigado é muito maluco, assim, porque para mim eu tô muito mais nesse lugar, assim, sabe? Você não deixa de ter sua vida, você não deixa de ter suas vontades, seus desejos, seus compromissos, mas ainda assim você tem tempo para me ajudar a espalhar uma mensagem que você acreditou junto comigo que era necessária, que precisava estar presente, sabe? Então, quem tem que dizer obrigado aqui sou eu. E eu tento fazer isso todos os dias de várias maneiras possíveis, seja passando um tempo ali no Telegram com vocês, acompanhando a saga do assunto do dia, que todo dia é diferente, mas enfim, eu tô ali ou com vocês, ou eu tô ali no estúdio produzindo uma música, ou eu tô ali na sala escrevendo uma outra música, ou eu tô aqui à noite conversando com você também. Mas, cara, eu que tenho que agradecer porque a gente está vivendo uma era onde as pessoas consomem música sem se aprofundar muito, assim. As pessoas estão consumindo playlists de músicas e não estão consumindo, às vezes, a história do artista ou o contexto com que aquela música foi criada, né? E eu já vivi assim momentos em que eu via as pessoas conhecendo muito minha música e conhecendo muito pouco de mim, de quem fez aquela música, né? A Vida é Boa com Você para mim ela entrou muito nesse momento onde eu comecei a ver minha música escapar da mão, pessoas conhecendo ela, mas não me conhecendo. E faz toda a diferença você ter pessoas que estão ali pelo que você é e pelas coisas que você escreve, não porque às vezes uma música daquela ali alcançou lugares às vezes impensáveis, mas elas estão ali pelo conjunto da obra. Eu acho que isso cria um senso de comunidade muito bonito, assim. Eu tento chegar dessa forma, porque me parece uma coisa muito genuína e bonita, é como se fosse uma família mesmo, porque Quero muito te agradecer de verdade por esse tempo que você tirou, né, nessa sua agenda maluca para poder fazer parte desse projeto. Agradecer mais uma vez por esses 5 anos, né? Espero que sejam muito mais do que 5 anos. Espero que seja uma vida inteira, ou enquanto a gente puder estar aqui, né? Porque o quanto eu conseguir, o quanto eu ainda tiver força, eu vou continuar com ele, né? Porque é o que me faz bem, é o que faz as pessoas conhecerem o seu trabalho e nada me deixa mais feliz do que isso. Quero agradecer todo mundo também que incentivou esse projeto, principalmente Nanda, Madu e Gabi. Foram as pessoas assim que me colocaram para frente, me ajudaram a criar e montar esse projeto e me ajudam com o fã-clube todos os dias. Agradecer também a todo mundo do grupo do Telegram,
que sempre está engajando no Instagram da Girassol, em todos os conteúdos que a gente faz, e principalmente, né, agradecer a você mais uma vez, né, que você é um artista incrível. Eu espero que venham muitos e muitos anos para a gente continuar fazendo conteúdo juntos, para a gente continuar trabalhando juntos, de certa forma, e que eu consiga, né, e que, queira Deus, isso vai acontecer, eu consiga ficar aqui por muito mais do que 7 anos, né, porque eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né, então muito obrigada por todo mundo que acompanhou a entrevista, espero que vocês gostem, né, de ter comemorado esses 5 anos comigo, e você também, né, que a gente só faltou um bolinho aqui para a gente cantar parabéns pro Se eu Girassol. soubesse, teria feito. Cara, eu acho que assim, uma das coisas que eu percebo desde que eu comecei a tocar é que sempre que eu chego para tocar, eu vejo um rosto de alguém que eu conheço, que eu sei que tá ali, que gosta de mim, eu já faço um outro show. Já é um show completamente diferente, porque parece que eu tô conversando ali com alguém, assim. E saber que às vezes não é num show, mas é no nosso dia a dia, é naquela decisão difícil que você tem que tomar, é na escolha das músicas na hora do repertório, saber que você está aí e que as pessoas que estão assistindo também estão aí agora, faz com que as coisas se acalmem, assim, e eu consiga fazer de fato o que eu quero fazer. Porque no fim eu entendo que não é sobre tentar adivinhar o que vocês querem ouvir, é olhar para frente e tentar trazer uma coisa que a gente consiga olhar junto, assim. Eu acho que esse jeito é o jeito mais divertido de se trabalhar e o mais bonito também. Então, eu sei que, independente de quantas pessoas vão ver, eu sei a maioria do nome de várias que vão estar ali ouvindo e trocando junto comigo, se identificando com as coisas que eu escrevo. Então, isso para mim não tem preço, porque isso para mim já é muito maior do que eu planejei para toda a minha vida e muito mais do que eu achava que eu merecia. Então, eu fico muito, muito, muito feliz. Eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que está assistindo, te agradecer também e me desculpar pela minha cara de rinite. E é isso. E, gente, muito obrigado. Eu amei. Queria que todas as entrevistas fossem gostosas, assim, ia ser maravilhoso. Um beijo. Eu Um beijo, tá? Até a próxima, se Deus quiser, terá próximas, né? Teremos. Esperamos agora novos shows, novos trabalhos, né? E que você continue acompanhando o Girassol e o Brian por mais do que 5 anos e mais do que 7 anos, tá? Galera, um beijo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham aproveitado esse presente, porque não foi fácil de trazer isso para vocês, mas conseguimos. E até a próxima. Um beijo para todo Um mundo. beijo. Um beijo. Tchauzinho.